Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Desde o último domingo nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja, e essa série é baseada nas palavras que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, palavras registradas nessa carta aos Colossenses. Na semana passada nós iniciamos a exposição dessa carta no versículo 1, indo até o verso 8, e hoje eu te convido a ler o texto comigo a partir do verso 9 até o versículo 14. Colossenses, capítulo 1, do verso 9 até o verso 14. Caso você esteja sem a sua Bíblia para acompanhar em mãos a leitura do texto, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente para que você possa ler juntamente comigo. Você que acompanha a transmissão pelo YouTube também vê em sua tela, juntamente com o tema da mensagem de hoje, o texto sendo exibido para que você possa acompanhar a leitura com a gente. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos e cristãs da cidade de Colossos, onde hoje se localiza a Turquia. A partir do verso 9 ele diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra nos diz nos Salmos que a Tua voz é majestosa e poderosa. O que nós te pedimos nessa manhã é que, com a Bíblia aberta diante de nós e com o nosso coração aberto diante da Tua palavra, porque cremos, Senhor, na Bíblia não como um livro interessante, encorajador, preenchido de coisas a serem consideradas por nós. Cremos na Bíblia como a Tua palavra, a revelação que o Senhor nos deu do Teu próprio ser. Com o nosso coração exposto à Tua palavra, nós te pedimos a experiência do salmista, que disse que a Tua voz é majestosa e poderosa. Conceda-nos ouvi-lo, Senhor, nessa manhã. Fala ao nosso coração, e que o nosso coração se incline em amor e devoção ao som da Tua voz e aquilo que a Tua voz nos orienta, nos guia e nos ensina. É para a Tua glória que pedimos isso, mas para a nossa alegria, sabendo que o Teu propósito santo é encher a nossa vida de virtude e nos fazer plenamente alegres pela realidade de sermos hoje filhos e filhas amados de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta. Quais são as lentes que você costuma usar para ler a Bíblia? O que eu chamo de lentes? Existem algumas maneiras através das quais nós discernimos o nosso relacionamento com Deus. E essas maneiras que nos fazem entender como é possível ou não a nossa relação com Deus, nos emprestam lentes para lermos o texto bíblico. Existem pelo menos 3 lentes que nós podemos usar para entender a nossa relação com Deus e para ler o texto bíblico. Existe a lente do moralismo religioso. Geralmente, quando a gente pensa em religião como um sistema, a gente está falando deste princípio, o moralismo religioso. Mas há uma outra lente.
contrária à da religiosidade moralista, que é a lente do relativismo. Se o moralismo ele é um princípio de religião, o relativismo é um princípio de irreligião. E eu posso me aproximar de Deus ou da Bíblia com lentes relativistas. E há uma terceira lente, a lente do Evangelho. Eu entendo a minha relação com Deus a partir do que o Evangelho me conta, e eu leio o texto bíblico a partir do que o Evangelho proclama. O moralismo religioso é essa lente que vai fazer você entender que você se torna aceitável diante de Deus através das suas realizações morais e espirituais. É uma maneira de pensar a fé que se baseia no seguinte: bem, eu obedeço aquilo que Deus pede de mim, e então Deus me ama. Eu faço as coisas que Deus, por alguma razão, quer que eu faça, e então Deus olha e me aceita. Eu cumpro aquilo que é exigido de Deus, ou exigido por Deus a mim. Então Deus me abençoa. O relativismo, por sua vez, usa uma outra lente. A lente que vai te convencer de que você não tem que se preocupar com princípios ou com valores, que na verdade você deve determinar sempre o que é certo e o que é errado para a sua própria vida. Afinal, só se vive uma vez. E Deus, bem, caso Deus exista, Ele é puro amor, pura aceitação, e não um ser moral querendo esperar de seres criados por Ele que vivam uma espécie de vida peculiar, segundo Ele quer e não segundo as pessoas querem. O relativista é essa pessoa que vai dizer o seguinte: olha, eu posso até acreditar que Deus exista, mas Deus para mim é... E aí ele vai fazer afirmações que inclusive se encontram na Bíblia, algumas delas: Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é perdão. E todas aquelas outras afirmações bíblicas sobre Deus muito indigestas para ele simplesmente repele dizendo: nisso eu não acredito. Por quê? Porque eu estabeleço o que é certo, o que é errado. Já o Evangelho me concede uma lente completamente diferente da religião e completamente diferente da não religião, completamente diferente do moralismo e completamente diferente do relativismo. O Evangelho me faz olhar para aquilo que Deus fez por mim. Como? O Evangelho tem a incrível capacidade de colocar um espelho diante de mim, que me faz enxergar aquilo que muitas vezes nem eu mesmo gostaria de reconhecer em mim. O Evangelho enaltece a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha incoerência, a minha inconsistência, a minha capacidade de afirmar uma coisa com os lábios e fazer outra coisa com a vida. O Evangelho vai mostrar o quão quebrado, moral e espiritualmente eu sou diante de um Deus que é absolutamente santo, enquanto eu não sou. Só que o Evangelho conta uma notícia. Ele diz que, sendo Deus quem é e sendo eu quem sou, Deus fez algo por mim. Deus fez algo vindo em minha direção por amor. Não porque eu tenha dado algo para Deus, não porque Deus tenha olhado dos céus e me achado mais bonito que os demais, mais correto que os demais, mais puro que os demais, tão humano quanto todos os outros humanos, mas Deus decidiu me querer e me amar. E é essa lente que o Evangelho me concede que move o meu coração no desejo de viver da maneira que Deus quer que eu viva. Então, queridos, a lógica religiosa, e de novo, a lógica religiosa, moralista, ela está muito mais presente entre nós do que nós podemos imaginar. A lógica religiosa vai me fazer olhar para esse texto que lemos hoje e ver nele algumas coisas ou algumas necessidades do tipo: bem, de acordo com esse texto, eu preciso conhecer a vontade de Deus e eu preciso me tornar espiritualmente sábio para que Deus me ame de verdade. Porque se não fosse assim, Paulo não estaria aqui orando, dizendo que pedia a Deus para que aquelas pessoas vivessem dessa forma. Sem sombra de dúvidas, Deus quer que eu o conheça.
Sem sombra de dúvidas, Deus quer que eu me torne espiritualmente sábio. Então eu preciso alcançar essas coisas, porque quando eu alcançar, Deus vai me amar de verdade. A lente moralista da religião vai me fazer olhar para esse texto e pensar da seguinte forma: bem, eu preciso agradar a Deus, e eu preciso agradar a Deus em tudo e em todo tempo. Eu preciso praticar boas obras, porque assim Deus vai ver o que eu estou fazendo, e é claro, Deus vai me abençoar. Aí as pessoas espiritualizam um princípio da reciprocidade. A lente moralista vai me fazer olhar para esse texto e lê-lo interpretando da seguinte forma: bem, eu preciso ser forte o tempo todo. Eu preciso ser paciente, ser perseverante diante de todo e qualquer cenário, porque dessa maneira Deus vai olhar e Deus vai me honrar. Deus vai ver dos céus que o Roberto não fraqueja tão rapidamente como os outros fraquejam. Que o Roberto persiste, mesmo com todas as palavras adversas à persistência. O Roberto é vencedor. E Deus vai honrar o Roberto vencedor com vitória. Qual é a lógica aqui? Qual é a lógica que uma lente errada, lendo um texto, pode gerar em mim? A lógica de que eu faço, Deus vê, Deus fica feliz, então Deus me recompensa. Como? Com bênçãos que eu espero, com o amor que eu preciso, com a proteção que eu necessito. Esse é o pensamento que fundamenta toda e qualquer expressão e sistema religioso que o nosso mundo conhece. Há um Deus ou seres divinos que estão acima de nós. Há seres aqui na nossa dimensão que dependem da intervenção, bênção, amor e assistência desse ser ou destes seres divinos. E qual é a lógica? Eu faço algo que atraia a bênção, a graça, o favor, o merecimento daquilo que um ser que é mais espiritual e mais poderoso do que eu pode fazer por mim, enquanto eu não posso. Mas quando nós tomamos a lente do Evangelho, e a gente está lendo uma carta que Paulo luta tanto pelo Evangelho nela, Paulo está escrevendo essa carta justamente porque percebe que falsos ensinos ameaçam a centralidade do Evangelho na vida e no coração daquelas pessoas. Qual é a primeira coisa que salta aos nossos olhos? Qual é a primeira coisa que aquece o nosso coração quando, com as lentes do Evangelho, o que Deus fez por mim, sendo Ele quem é e sendo eu quem sou? Qual é a primeira coisa que salta aos nossos olhos e aquece o nosso coração quando lemos esse texto? Não é outra coisa senão o que Deus fez. O que Deus fez. Que obra impressionante Deus fez. Eu te proponho um exercício. E eu prometo que eu não estou te propondo um exercício herege de forma nenhuma. Experimente inverter a ordem dos versículos. Não vai mudar o sentido. Ok? Você só vai iniciar a sua leitura do texto não a partir do verso 9, mas a partir dos versos 13 e 14. Entendendo então que Paulo apresenta uma realidade que aconteceu, que pede uma espécie de resposta pela qual ele ora nos primeiros versos. Talvez o texto, lido assim na ordem invertida, e que deixe em destaque a obra de Deus por nós e a resposta que nós daremos a essa obra, ficasse mais ou menos assim. Peço apenas que você ouça com atenção. Imagine Paulo, junto com Timóteo, numa prisão domiciliar, porque ele é um preso político em Roma, escrevendo agora essa carta para cristãos que ele não conhecia pessoalmente, numa cidade que ele ainda não havia estado pessoalmente. E ele diz aqui o seguinte: nós somos gratos porque agora vocês também fazem parte da grande família de Deus. E Ele fez de vocês participantes da herança que todos os filhos de Deus receberão na eternidade. Esse é um resumo do verso 12. Isso porque Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Verso 13. Por isso, porque Deus fez isso, e porque essa realidade se tornou concreta na vida de vocês, vocês que eram inimigos agora são amigos, vocês que eram filhos da ira agora são filhos do amor de Deus. Por isso, desde que Epáfras
nos contou o que Deus tem feito entre vocês. Nós não deixamos mais de orar, pedindo que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus, ao ponto de se tornarem espiritualmente sábios em tudo, para que vivam uma vida que dignifique o Deus que os ama, e que vocês produzam frutos reais na vida cotidiana de vocês. Oramos para que vocês sejam fortalecidos, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, e que vocês tenham sempre perseverança, paciência e alegria, porque foi para essa nova vida que Deus trouxe vocês. Roberto, você reinterpretou o texto? Não. Eu inverti a ordem dos versículos. Paulo apresenta um quadro primeiro tão maravilhoso do que Deus fez por essas pessoas, que a ação de Deus pede, é uma imposição lógica, uma resposta. O amor de Deus pede uma resposta de amor, queridos. Essa é a premissa do Evangelho. Ela está em resumo no verso 13. Aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo, porque segundo esse texto eu estava sob o domínio das trevas, Deus fez por mim. Esse versículo 13 contém uma das declarações mais lindas da Bíblia, e que mais deixa em destaque o que Deus, por amor, foi capaz de fazer por nós. Veja, por favor, mais uma vez: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio, a palavra é muito forte, gente, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A maneira da Bíblia de descrever um mundo de costas para Deus é dizer que esse mundo se encontra em trevas. A Bíblia fala sobre a escuridão de um mundo longe de Deus. A Bíblia fala sobre a ausência de luz num mundo que se afasta de Deus. E aqui, essa é a forma como Paulo descreve outra vez: nós estávamos debaixo do domínio das trevas. Tudo o que se manifesta constantemente no mundo em que nós vivemos, e que nós não precisamos de um esforço muito grande para perceber. Você não precisa fazer um exercício analítico muito elaborado para perceber que à nossa volta o tempo todo se manifestam a violência, a mentira, o abuso, a corrupção, a perversão, a injustiça, a desigualdade, a indiferença, a desumanização. Isso está à nossa volta o tempo todo, não é? É desesperador saber que nós habitamos um mundo em que no provador de uma grande loja de departamentos, uma criança de 4 anos de idade é abusada sexualmente. É perturbador saber que nós vivemos num mundo em que pessoas perdem a vida pelos motivos mais banais. É angustiante saber que nós nunca tivemos tanta faculdade, entregando tanto diploma para tanta gente num país chamado Brasil, e com tanto acesso a conhecimento e informação que em tese deveria estruturar a capacidade crítica de alguém viver, as pessoas se tratam cada vez mais como coisas. Mulheres são objetificadas, crianças são abusadas, mulheres morrem pelo fato de serem mulheres, em pleno século XXI, com tanta informação. Não precisa de um esforço muito grande para olhar à nossa volta e ver que tudo o que se mais manifesta no nosso mundo é isso. Mas violência, mentira, abuso, corrupção, perversão, injustiça, desigualdade, indiferença são o resultado do nosso mundo ter rompido com o Deus Criador. Essa é uma história claramente anunciada na Bíblia. O mundo que você e eu vivemos não é como deveria ser. Deus não nos criou para que fôssemos canibais de nós mesmos. Deus não nos criou para que fôssemos depredadores do jardim dele, da criação dele.
Deus não nos criou para que fôssemos tão ensimesmados e tão apaixonados por nós mesmos, que qualquer pessoa à nossa volta, e muitas vezes até o cônjuge ou os filhos, são meros instrumentos para o nosso próprio prazer. Não, Deus não nos criou para isso. Esse mundo como está é resultado do afastamento dele, do Deus Criador. É resultado do pecado. E queridos, o que é mais grave, toda pessoa que vive nesse mundo, toda pessoa que vive nesse planeta está aprisionada ao modo de ser desse mundo. É isso que o texto está dizendo quando diz: nós estávamos debaixo do domínio das trevas. Não é que você simplesmente escolheu estar ali. Você nasceu nessa condição. A minha condição natural e a sua condição natural é de sermos pessoas que habitam em trevas e não na luz de Deus. É sermos pessoas que amam e procuram aquilo que Deus não ama e não celebra. É sermos pessoas que desprezam ao Deus Criador, olhando com desdenho para o fato de termos um legislador cósmico que vai dizer o que é certo e errado, e queremos, você e eu, ser deuses da nossa própria vida. Eu quero viver ao meu modo, segundo os meus próprios interesses. Fazemos isso o tempo todo. E talvez você diga: mas espera aí, Roberto, eu sei que há muita violência, eu sei que há muita corrupção, eu sei que há muita desumanização, eu sei que há muita mentira, mas não, eu não sou esse mentiroso que prejudica o outro, eu não sou esse corrupto que toma aquilo que é de direito do outro, eu não sou essa pessoa que desqualifica o meu próximo ao ponto de objetificá-lo dessa forma, eu não sou violento ao ponto de agredir, de socar, de matar. Muita gente pode dizer isso e fazer uma leitura crítica do que o Evangelho anuncia a partir dessa percepção: eu não sou tão mau como outros são maus. Mas olhe para dentro, faça essa sociedade olhar para dentro dela. De onde vêm os pensamentos e impulsos de reações mais violentas, muitas vezes quando a gente está no trânsito, ou quando a gente assiste ao jogo do time de futebol que a gente torce, ou quando alguém simplesmente contraria o nosso interesse e não faz aquilo que nós queríamos que fosse feito. A reação humana, ela é proporcional, ou ela não é muitas vezes desequilibrada e desmedida? Por que pessoas inteligentes, com capacidade cognitiva, com raciocínio crítico, toma as decisões mais estúpidas no convívio dentro da própria casa? Por que pais são capazes de falar as piores palavras de violência emocional para os seus filhos que deveriam receber amor, encorajamento, disciplina e correção, sim, mas não violentas? Por que muitas vezes nós escolhemos deliberadamente as piores palavras, que agridem muitas vezes mais do que uma agressão física, porque elas são terrivelmente humilhantes, vão exatamente naquele ponto onde há uma dor profunda na vida do nosso cônjuge, e no momento da discussão, para vencer a discussão, a gente usa exatamente aquela palavra, e a gente destrói o emocional de alguém que está ao nosso lado e com quem diante de Deus assumimos uma aliança de vivermos em amor, fidelidade, respeito e compromisso até a morte. Por quê? Porque você e eu vivemos ou vivíamos, e toda a humanidade, na verdade, longe de Deus, vive sob o domínio das trevas. É diante desse quadro terrível, porque é terrível, não é? Que nós devemos contemplar palavra por palavra dita aqui por Paulo acerca do que Deus fez. De novo, essas palavras estão no verso 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe o que você não consegue ver nesse texto? O movimento humano na direção de Deus. Não, porque eu estava lá naquela condição degradante e num determinado momento um estalo veio na minha mente. Eu falei: peraí, eu não quero nem preciso viver mais assim.
Eu vou ser diferente, eu vou sair da escuridão e eu vou para a luz de Deus. Ei Deus, estou chegando, me aponta o caminho. Não. O texto diz que nós estávamos em domínio, algemados, encarcerados, escravizados em trevas. E Deus entrou naquele lugar e Deus nos resgatou de lá. E Deus nos transportou. Aliás, são duas expressões fortíssimas que descrevem a ação de Deus em nosso favor. A primeira é essa: Ele nos resgatou. Sabe o que isso significa, gente? Deus se envolveu. Sabe o que isso significa? Que Deus se importa com você e Deus se importa comigo a um nível tão alto que Ele decidiu se envolver em nossa história. Ele veio até nós, Ele veio até o lugar de trevas desorientadoras que nós estávamos, e de lá Ele nos arrancou. De lá Ele nos arrancou. Qualquer espécie de algema que nos mantinha naquela condição foi quebrada pelo Deus que com poder e por amor nos colocou em liberdade. Então olha como que o cristianismo, ele é revolucionário nesse sentido. Porque a Bíblia afirma que todos pecaram e estão afastados, separados da glória de Deus. Então todos que nascem nesse mundo estão condicionados a uma vida de pecado, longe de Deus e em densas trevas. Mas Deus, soberanamente, entra na escuridão em que nos encontrávamos e não simplesmente acende uma luz dizendo: olha como o lugar que você está é insalubre, tente sair daí. Olha, vou botar uma chave perto, tente abrir suas algemas. Não, Deus vai lá como um resgatador e nos arranca daquele lugar e nos coloca em liberdade. Isso é revolucionário. Mas Deus não apenas nos colocou em liberdade. O texto diz que Ele também nos transportou para um outro lugar. Ele nos inseriu no reino do seu Filho amado. Ele nos inseriu, Ele nos estabeleceu no reino de Jesus. Então Deus não somente abriu os nossos olhos, não somente lançou luz que nos permitiu ver onde estávamos, mas Ele próprio iluminou o nosso viver. Gente, a nossa vida acendeu. E mais uma vez, o que eu fiz para isso? Eu não fiz nada, porque eu não podia fazer nada. Quem fez? Deus fez, e Ele fez tudo. Mas o que Ele viu em mim, o que eu apresentei a Ele para que Ele olhasse com um olhar diferente para mim, eu não fiz nada, porque eu não tinha nada. Porque a minha condição era exatamente a mesma condição de toda e qualquer pessoa que nasce nesse mundo rompido do relacionamento com o Deus Criador e dominado pelo pecado. Eu era dominado pelas trevas. E Deus me colocou em liberdade. E Deus me colocou no reino do seu Filho. Queridos, o próprio Deus, que foi diretamente ofendido pela minha vida indiferente a Ele. O próprio Deus que, sendo santo, é pessoalmente ofendido pelos pecados que constantemente eu cometia contra Ele. O próprio Deus ofendido me ofereceu redenção e me ofereceu perdão. Isso se chama Evangelho. E se eu perco o Evangelho, eu perdi tudo. Se eu perco o Evangelho para ler a Bíblia, eu vou tornar a Bíblia ou um livro que faz de mim um hipócrita, que eu digo até admirar os seus ensinos, mas nunca consigo aplicar em minha vida. Então, no fundo, eu respeito a distância. Ou vai fazer de mim um legalista, moralista, que não reflete com aquilo que chama de religiosidade, uma vida de fato desejável a quem o cerca, mas é uma vida de fardo pesado, de obrigação e de compromissos, porque se ele não fizer, Deus jamais o amará. É só o Evangelho que vai fazer com que o seu coração e o meu coração ardam, ao ponto de dizer o seguinte: se há um Deus que fez o que fez por mim,
A minha vida não é resultado do acaso. E nem mesmo as minhas escolhas mais estúpidas foram fortes o suficiente para que Ele desistisse de mim. Eu quero conhecer o que Ele quer de mim e eu quero viver o que Ele tem para mim, porque um Deus que ama desse nível é um Deus que sabe o que tem para me oferecer. Uma espécie de vida muito melhor do que a que eu sou capaz de construir sem Ele. Você consegue ver a clareza com a qual a Bíblia está dizendo o que Deus fez então? Antes de existir qualquer interesse por Ele em nosso coração. E aí, queridos, é aqui, é diante dessa mudança radical que Deus realizou. Antes, escravidão, agora, liberdade. Antes, trevas, agora, luz. Antes, inimizade com Deus por conta dos nossos pecados e um coração duro e indiferente a Deus. Agora, inseridos no reino do Filho amado. Como Paulo diz aqui, Ele nos concedeu ser parte da herança dos santos no reino da luz, ou seja, tudo aquilo que um filho de Deus recebe como herança de seu Pai, cabe a você também e cabe a mim, que estamos agora em Cristo. Diante do que Deus realizou, o que nós devemos perguntar? Tem uma pergunta cabível, gente, uma. Como viver agora? Como desejamos viver a partir dessa verdade impactante? Estamos perdendo a nossa manhã de domingo nesse lugar. Se isso aqui é verdade, nós precisamos perguntar, à luz dessas coisas, como a gente vive, como a gente quer viver. O que move o desejo do nosso coração, e é aí que a oração de Paulo pelos Colossenses faz todo sentido para nós também. Afinal, diante do que Deus fez, é legítimo que eu queira responder com a minha vida e com a minha conduta ao amor que ressignificou o meu ser. É legítimo que agora, livremente, na liberdade do amor de Deus, eu deseje responder amando ao Deus de amor. Eu desejo responder com obediência à vontade dEle, aquilo que Ele fez por mim, não baseado nos meus esforços ou méritos morais. E aqui Paulo então faz a oração dele por três coisas, ou três desejos que deve haver em nosso coração, uma vez que nós entendemos o que Deus fez por nós. O primeiro desejo é o de conhecer a vontade de Deus. É por isso que ele diz aqui no verso que nós lemos, que é o verso 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sabe por quê, queridos? É impossível servir fielmente e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem ter conhecimento dEle e sem ter conhecimento da vontade dEle. Você só ama quem você conhece. O seu amor, a sua admiração, o seu respeito por alguém vai crescendo à medida que você se relaciona com essa pessoa e vê em sua vida, e vê em seu caráter, e vê em sua conduta coisas admiráveis. E você diz: estar perto dele me faz muito bem, conversar com ela me faz muito bem, a amizade dessa pessoa é preciosa demais para mim, a vida dela me ensina, a vida dela me inspira, o comportamento dela é maravilhoso. Nós não podemos amar a Deus se nós não conhecemos a Deus. Nós não podemos de fato dizer eu sirvo a Deus com alegria e com fidelidade se nós sequer sabemos o que Deus quer. Qual é a vontade dEle para mim? E esse conhecimento, queridos, pelo qual Paulo ora, não é um aprendizado abstrato e teórico, ok? Nós não estamos falando aqui de acúmulo de informações e que você diz no final: cara, que bacana, eu sei várias coisas hoje sobre a filosofia da vida cristã. Eu posso sentar no bar com os meus amigos e debater.
Ou eu posso ir para o Twitter, que é um lugar agora de tanta guerra e tanta briga e tanta troca de ofensas, e eu posso ali colocar o que eu sei sobre Deus, o que eu conheço sobre Deus, e assim calar aqueles que falam coisas sem saber o que estão dizendo. Não. Eu não estou falando meramente de um conhecimento correto sobre Deus, filosoficamente falando. Isso, queridos, qualquer cristão nominal pode ter. Aliás, até o descrente pode ter um conhecimento correto sobre Deus. O descrente que vive uma vida desprezando a Deus, ele diz: olha, Deus é amor. E ele está certo. Deus é amor. Ele pode dizer o seguinte: olha, Deus é justo. E ele está certo. Deus é justo. Mas o conhecimento correto dele sobre Deus não se traduz numa vida correta diante de Deus. Não é por esse tipo de conhecimento que incha a mente só que Paulo está orando. Paulo não tinha aqui em mente apenas um estoque de informações sobre Deus e cristianismo. O conhecimento do qual ele fala e pelo qual ele ora é o resultado da revelação maravilhosa e redentora de Jesus. Sabe por quê, queridos? Na face de Jesus, você e eu aprendemos a chamar Deus por um outro nome. Somente na face de Jesus, você e eu aprendemos e nos foi possibilitado chamar a Deus de Pai. Pai Santo, Pai Celestial, Abba Pai. Então o meu conhecimento de Deus muda. A começar com um encurtamento da distância. Deus não é mais apenas o todo-poderoso Criador de todas as coisas. Deus não é mais apenas o santo e inacessível que habita a eternidade, cujo nome é cheio de glória. Deus não é mais aquele a respeito de quem os anjos cantam eternamente em louvor. Deus agora é para mim em Cristo o meu Pai Celestial. Eu posso falar com Ele, eu posso me aproximar dEle, e eu não serei repelido, castigado se eu estou em Cristo. Se eu fui transportado para o reino do Filho amado, eu me aproximo de Deus agora, confiando no sangue de Jesus, derramado na cruz por mim, e eu viro ao Deus que é santo e o chamo de Pai. Esse conhecimento, queridos, esse conhecimento só vem pela revelação maravilhosa e redentora de Jesus. É o resultado de uma comunhão real com Deus, que nos leva para um relacionamento mais profundo com Deus. Sabe, queridos, esse é um tipo de conhecimento que tem desembocadura prática na vida. Por isso que Paulo diz aqui: oro para que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus e sejam cheios de toda a sabedoria. Porque conhecer a Deus, inevitavelmente, é tornar o nosso coração mais sábio. E quanta tolice há na vida que nós vivemos. Quanta tolice à nossa volta. Quanta gente bem instruída, bem formada, com posição profissional de muito respeito. Quantas pessoas com conquistas financeiras muito relevantes. Quantas pessoas com experiências em viagens e acesso a outras culturas extremamente ricas, no entanto, completamente tolas quanto às decisões mais básicas da própria vida. Porque elas têm informação, elas têm conhecimento, mas elas não têm sabedoria espiritual. Mas conhecer plenamente a Deus e a sua vontade faz de você e de mim espiritualmente sábios. E isso se manifesta na nossa vida cotidiana. Porque onde a gente prova a sabedoria? Não através do que a gente fala, mas como a gente vive. Aliás, esse é o segundo motivo pelo qual Paulo ora. Ele ora para que haja em você e em mim o desejo de viver de modo digno do Senhor. Não é isso que ele diz aqui no texto que lemos? Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Queridos, isso aqui para mim é lindo na fé cristã. Lindo. Com a Bíblia diante dos olhos, você nunca pode, se tem honestidade intelectual, dizer: eu não sei o que fazer com isso. Você não pode, com esse texto aberto, dizer: o que eu faço com isso aqui segunda-feira?
Porque está aqui mais uma vez, muito claramente, a Bíblia dizendo que aquilo que eu sei sobre Deus se manifesta de modo concreto na maneira como eu vivo entre as pessoas. Paulo está lá dizendo: a minha oração é para que vocês desejem viver de modo digno do Senhor. Para que as pessoas que estão à volta de vocês, de alguma forma, em alguma medida, vejam que a fé de vocês não é apenas assentimento intelectual ou confissão verbal, mas a fé de vocês estrutura o comportamento de vocês, extravasa para a vida que vocês se esforçam em viver de maneira digna do Senhor. Verdadeiro conhecimento de Deus, queridos, sempre vai se traduzir em verdadeira vida para Deus. Uma vez que Deus fez o que fez, o desejo mais forte para alguém que foi alvo de tamanha graça é o de agradar a Deus em tudo, em cada aspecto da vida. É por isso que Paulo diz aqui, usando a expressão frutificando em toda boa obra. É bonita a imagem que ele desenha aqui para a gente. Ou seja, ele fala de um sincero esforço em viver de tal modo que apresentemos frutos agradáveis a Deus e ao mundo, a Deus e às pessoas, a Deus e a nossa família, a Deus e aos nossos amigos, a Deus e à nossa igreja, a Deus e aos nossos vizinhos, a Deus e aos nossos colegas de trabalho. Frutos. A graça de Deus, que opera toda essa transformação, é a raiz, que conforme cresce para dentro da terra, conforme cresce para baixo, ela também frutifica para fora. Como você sabe que uma árvore frutífera, ela está saudável? Não apenas quando ela tem seu tronco forte, não apenas quando ela tem as suas folhas com cores belas, mas quando ela está frutificando. E você vai lá e você toma daquele fruto. Você não vê a raiz, ela está crescendo para dentro da terra, mas você vê o fruto. Você pega o fruto, você come do fruto, você sente o sabor dele, aquilo te alimenta, aquilo adoça a sua vida, aquilo te faz bem. O que Paulo está dizendo é que vocês vivam uma vida digna de Deus ao ponto da vida de vocês, que está enraizada na graça, possa frutificar e as pessoas possam ao redor de vocês provar o sabor de Deus quando colhem dos frutos da vida de vocês. Esses frutos são as boas obras. E a gente não tem tempo para ficar dando aqui tantos exemplos, mas os exemplos são os mais práticos possíveis. O que é viver de modo digno do Senhor e frutificando em toda boa obra? Bom, é a espécie de marido que eu vou ser para minha esposa. É a espécie de esposa que você vai ser para o seu marido. É a espécie de lar que vocês vão construir, porque Jesus é o centro daquela casa. Porque vocês já estão vencendo o individualismo ego-referente que faz vocês olharem o outro como alguém obrigado a tornar vocês felizes e agradados em tudo, mas você aprendeu com Jesus que amor é doação. E aí você se dá pelo cônjuge, você serve o cônjuge, você se importa com o cônjuge, você oferece a vida ao cônjuge, você está ao lado do cônjuge nos momentos mais festivos e gloriosos, mas nos momentos mais amargos da vida. Por quê? Porque esse é um fruto na vida de alguém que está enraizado na graça de Deus. O fruto pode ser, como exemplo, pais que inspiram a fé nos seus filhos. E não pense que você está inspirando a fé nos seus filhos apenas quando você traz uma vez por semana no culto da igreja os seus filhos. E olha que tem gente que nem uma vez por semana consegue levar filho para a igreja. Manda um recado para o filho indiretamente o tempo todo. Porque o estudo da escola é cobrado todos os dias. As atividades extracurriculares são cobradas todos os dias. A criança não aguenta mais levantar às 7 da manhã para ir para o futebol segunda, quarta e sexta, para o judô terça e quinta, para o inglês terça e quinta à noite, para o balé segunda, não aguenta mais. Em algum momento fazia matemática, português, ciências, e você ensina, cobrando, dizendo, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não aprender, você não vai longe. Você gosta de boa vida, então estude muito. E aí, quando chega no domingo, vai lá, filho, levanta, que está na hora de ir para a igreja. O papai sabe que você está cansado, mas depois a gente descansa. Vamos lá, vamos um pouquinho na igreja.
E aí a gente concedeu misericordiosamente a dose de religião para o nosso filho naquela semana. Mas a gente passou de segunda a sábado vivendo como ateus funcionais, ensinando para os nossos filhos que o nosso Redentor é o dinheiro, ensinando para os nossos filhos que o nosso Redentor é a posição profissional, ensinando para os nossos filhos que o nosso Redentor é a performance no estudo. Uma vida enraizada na graça de Deus é aquela que vai fazer com que você e eu lembremos que a maior missão que Deus nos deu, se Deus te deu a graça de ter filhos, é fazer dos seus filhos discípulos de Jesus. E que se você não conseguir deixar para os seus filhos um legado monetário bacana, se você não conseguir pagar para o seu filho IBMEC, FGV ou PUC, e nem dar a ele condições competitivas de passar numa disputada faculdade federal, mas você tiver deixado ao seu filho o legado do Evangelho, não importa o que você faça, meu filho, não importa onde você more, não importa a pessoa que você escolha para casar, não importa a cidade, o país, no mundo que você vá morar, nunca abra mão de seguir e servir a Cristo. Se você conseguiu deixar um legado de fé no coração do seu filho, você venceu. Porque esse é o nosso chamado, pais que inspiram a fé nos filhos. Vou adiantar por causa do nosso horário. Terceiro e último motivo pelo qual Paulo ora aqui, é para que haja em nós, como uma resposta à obra de Deus por nós, o desejo de sermos fortalecidos, perseverantes e alegres. Olha o que diz o verso 11: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Queridos, há aqui um claro contraste com a noção que o nosso mundo hoje tem sobre força, perseverança e alegria. E eu sei que isso fica bem visível para você. Em nosso mundo você precisa ser forte, mesmo quando não é forte. Então finja. Em nosso mundo você precisa estar bem, mesmo quando você não está bem. Os seus seguidores das redes sociais precisam continuar admirando, quem sabe com uma ponta de inveja, a vida perfeita que você tem. Mesmo quando você está destruída emocionalmente, ou mesmo que para dormir você tenha sido dopado de medicamento. Imagem, máscara, performance. O mundo não celebra, não pode celebrar vulnerabilidade, fraqueza. Você tem que estar sempre pronto, sempre belo, sempre consciente, sempre firme. No mundo em que nós vivemos, você precisa ser determinado para alcançar seus sonhos, seus objetivos pessoais. Foco é força, não é? Você é o protagonista da sua própria história, não é? Olhe para o espelho segunda-feira de manhã e diga: eu vou vencer. E acredite nesse discurso, confiando em você mesmo. Seja assim, autodeterminado. O nosso mundo diz que você precisa sentir alegria, que é confundida com euforia, sempre, o tempo todo. É por isso que a gente precisa sempre de uma nova viagem. É por isso que a gente precisa sempre de um novo carro. É por isso que a gente precisa sempre do novo restaurante. É por isso que a gente precisa sempre da nova roupa. É por isso que a gente precisa sempre, muitas vezes, do novo parceiro. Por quê? Porque aquele antigo carro, aquela antiga casa, aquela antiga pousada, aquele antigo restaurante, aquele antigo parceiro já não dão mais para a gente a euforia que deram. Então tem alguma coisa errada porque eu não estou sentindo alegria. Mas lembre que o texto que Paulo escreve aqui é dirigido para pessoas que viram a glória de Deus, viram o poder de Deus e viram o amor de Deus mediante a salvação e a redenção que receberam. Eles estavam lá, sob o domínio das trevas. Qual autodeterminação eles tinham? Qual força eles tinham? Então, queridos, o cristão não é essencialmente forte. O cristão, ele é fortalecido por Deus. E isso faz a diferença de um mundo inteiro. O cristão não é alguém sempre forte. Ele pode ser fraco. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, disse: porque quando sou fraco, então sou forte.
O próprio Paulo disse que tinha uma luta com Deus. Aquilo que ele chama de espinho na carne, que não há estudioso capaz de dizer e definir ao certo o que era. Um problema de saúde, uma condição física, uma questão que, segundo Paulo, era um mensageiro de Satanás que esbofeteava a cara dele. Você imagina essa cena? Algo que traz para ele dor e vergonha. E ele diz, por 3 vezes, clamei ao Senhor pedindo que me livrasse daquele espinho na carne. E quando Deus respondeu, o que Deus respondeu para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o cristão não é alguém essencialmente forte sempre, ele é alguém fortalecido por Deus, porque ele crê que aquele poder que o tirou das trevas e o levou para a luz, é o mesmo poder que o sustenta para cada desafio da vida. Ele desistiu do projeto suicida de ser forte nele mesmo, e ele diz, a minha força vem de fora, vem do alto, é inserida em mim, ela vem de Deus. O cristão também não é essencialmente autodeterminado. Ele é sim alguém perseverante em Deus. E de novo, isso faz toda a diferença. Porque a autodeterminação pode se basear na sua fé pessoal de que há em você todos os recursos que você necessita para performar bem, para se livrar da enrascada, para chegar a um lugar mais alto e exitoso. O cristão é alguém que diz, Senhor, não é falsa humildade alguma eu dizer que em mim mesmo não há nada que eu não tenha recebido de Ti. Então, eu não sou autodeterminado, mas eu sou perseverante em Ti, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. E esse é o grande desafio. Mesmo quando as circunstâncias são desanimadoras, o cristão mantém os seus olhos fixos no Deus dos impossíveis. Ele não está autodeterminado dizendo, eu vou até o limite das minhas possibilidades, porque o limite das minhas possibilidades é muito curto. Há um mundo de impossibilidades para mim. Mas, parafraseando a pergunta de Jesus, para Deus, o que é impossível? Então o cristão é alguém que olha para o alto, como diz o salmista, porque sabe que é do alto que virá o socorro. O Deus criador dos céus e da terra é o meu socorro. E o cristão também não é uma espécie de bobo alegre, sempre feliz, sempre rindo, sempre, sabe? Glória a Deus, aleluia, né? Sepultei mamãe ontem, mas está tudo maravilhoso, está na glória, né? Oh, glória. Não posso ser triste? Claro que não. O cristão pode chorar, o cristão pode sofrer, mas o que fundamenta a sua alegria não é nada que esse mundo tem, não é nada que esse mundo dá, não é nada que esse mundo faz. O que alegra o cristão é o Deus que se revelou a ele em Cristo. É Paulo dizendo para cristãos em perseguição na cidade de Filipos, escrevendo na carta aos Filipenses, dizendo o seguinte: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Paulo, você é louco, masoquista? Como é que a gente vai ter alegria na perseguição? Eu não estou te pedindo para se alegrar na perseguição. Eu não estou te pedindo para ficar fingindo que a realidade não está diante de você. Eu não estou pedindo para você negar a privação do momento, eu não estou pedindo para você negar a vulnerabilidade da sua saúde, eu estou apenas dizendo para você o seguinte: alegre-se em Deus, lembre de Deus, lembre que você está em Deus, que você depende de Deus, e se de alguma forma, em algum momento, a mais terrível tribulação obrigar os seus olhos a fecharem nesse mundo, quando você os abrir, você estará nos braços de Cristo. Essa é a sua certeza, então se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Queridos, eu concluo pedindo que você pense em 2 imagens. Elas, infelizmente, não são imagens tão incomuns para nós, ainda mais num contexto como o Brasil, como o Rio de Janeiro. Imagine a primeira cena, um homem que teve uma arma apontada para sua cabeça. Aliás, essa arma não foi apenas apontada para sua cabeça, essa arma foi disparada contra a sua cabeça. E de alguma forma, aquele disparo falhou. E aquele homem não morreu.
Como você acha que esse homem deveria valorizar a vida a partir daquele dia? Alguém que tem essa história para contar. Eu fui rendido, cercado. Colocaram uma arma, uma pistola na minha cabeça e atiraram. Eu ouvi o barulho, mas a arma falhou. E não me mataram. E eu saí daquilo ileso. Como você acha que essa pessoa deveria valorizar a vida a partir daquele dia? Ele literalmente não nasceu de novo, como a gente costuma dizer. A pessoa diz, bem, essa pessoa agora vai comemorar aniversário em 2 datas. O dia que nasceu e o dia que nasceu de novo, porque não morreu. Segunda cena. Imagine uma mulher, uma jovem mulher, mãe, esposa, profissional, que foi desenganada pelos médicos quando começou a lutar contra uma doença muito grave. Ela despendeu todos os recursos que tinha e não tinha. Ela viu a alegria dos seus filhos indo embora. Ela viu o olhar admirado de seu esposo se tornando num olhar de piedade, porque ela agora é uma pessoa fraca e doente. E ela ouviu dos médicos, fizemos tudo o que podíamos fazer. O que a gente te aconselha é aproveitar o pouco tempo que te resta com os seus. Mas de alguma forma, o organismo daquela mulher começa a responder de modo diferente, e contrariando todos os prognósticos da medicina, ela fica bem. Ela é curada. E ela pode voltar a viver a vida que ela tanto amava, ao lado dos seus, fazendo as coisas que ela ama. Como você acha que essa mulher deveria viver a nova vida que ela recebeu? Ela não estaria mais ali, mas ela recebeu outra chance. Quem é o cristão? O cristão é alguém que sabe que estava morto, longe de Deus e sob o domínio das trevas. O cristão é alguém que sabe que não havia esperança para ele. O seu destino era condenação. Era viver eternamente, porque a alma não morre, num estado de total aflição por viver longe do Deus que nos criou para o amor, para a felicidade. O cristão é alguém que sabe que, não havendo nada nele mesmo que pudesse ser usado para que ele pudesse mudar a sua própria condição, Deus decidiu fazer algo inimaginável. O cristão é alguém que sabe que Deus não ama o escuro, as trevas, mas que Deus vai até as trevas para resgatar aquele que ele ama. E ele viu Deus fazendo isso, entrando nas mais densas trevas da sua própria vida. Ele percebeu que Deus nunca tinha deixado de ver nenhuma palavra equivocada, nenhuma escolha mal feita, nenhum pecado vergonhoso. Deus estava presente quando ele cometeu os atos que ele tem profunda vergonha até de lembrar. Deus nunca deixou de ver. No entanto, esse Deus que é juiz e santo, estendeu graça e misericórdia oferecendo Jesus para sofrer a penalidade do pecado que aquele cristão havia cometido, e não Jesus. Sem nenhum mérito da parte do cristão, Deus ofereceu a ele amor, perdão, uma nova vida como filho de Deus e o céu como herança. A pergunta que eu te faço para que a gente possa ir embora nessa manhã é: como você acha que essa pessoa deveria viver a nova vida que recebeu? Algumas pessoas vão olhar e vão dizer: a santidade é um fardo. Buscar a vontade de Deus é um peso. Deus tem tanta lei. Dar a outra face, ser generoso, amar o próximo, fazer o bem, orar por quem me persegue. Deus pede coisas muito difíceis. Diante do que Deus fez por você e por mim, o que é pesado demais que Ele não pode nos pedir? Que Deus nos ajude a ter as lentes do Evangelho sempre no nosso coração, para que toda vontade de viver uma vida obediente a Deus
seja baseada não no nosso desejo de comprar a bênção, o favor e o amor de Deus, mas na nossa resposta de amor, porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus para a salvação e para a vida eterna. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra mais uma vez nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos ama apesar de nós. Obrigado porque o Senhor nos chama apesar da nossa surdez espiritual. Obrigado porque o Senhor persevera em nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos e da vida que o Senhor nos chama a viver. Nos ajuda a enxergar beleza e glória na obra salvadora do Senhor, realizada por nós em Cristo. E move o nosso coração, Senhor, nesse desejo de que possamos viver uma vida que é fortalecida na Tua força, perseverante porque olha para Ti, que é digna de Deus porque busca apresentar os frutos dessa graça maravilhosa. Senhor, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém.